Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhante ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si
nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, um golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição que imposta a ele era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo-lhe vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repatriará suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me um opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos. Fogem de mim os que me veem pela rua, objeto de pavor para os amigos. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado.
Senhor Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos o sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu por Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar,
porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada lhe falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. O meu reino não é deste mundo. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outro te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele diz: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebedada de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que te traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-o com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Cristo, Filho de Deus, com seu sangue nos gemiu. Vinde todos, adoremos. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham e rezam conosco nesta tarde, santa e bendita. Silenciosa é esta tarde, em que o Senhor consuma a sua entrega total ao Pai, em favor de toda a humanidade. Como naquele dia, o mundo hoje para. O mundo para nesse escândalo que é o mal que ronda, que se aproxima. Desde o meio-dia daquele ano, quando o mundo foi volto em trevas, e nós também temos vivido tempos
em que parecem ser sombrios, tempos anuviados para cada um de nós, tempos marcados pela incerteza. Parece que o chão nos falta diante do temor e das inseguranças que o tempo presente nos proporciona. Era uma tarde em que os homens não poderiam ficar indiferentes, mas mesmo assim continuavam passando. Alguns batiam no peito, outros simplesmente ignoravam aquele homem que estava ali como um malfeitor sendo crucificado. E hoje, mais uma vez se repete essa triste cena. Mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um grande colapso mundial, muitas pessoas ainda são indiferentes ao amor que não é amado, ao amor que é consumado, ao amor que é entregue por cada um de nós. Até quando iremos ficar indiferente a esta dor de amor? Até quando ficaremos surdos aos apelos que Deus nos faz a cada dia? Até quando fecharemos nossos olhos e não conseguiremos ver que essa realidade também é fruto dos nossos pecados? Por isso, amados irmãos e irmãs, eu vos convido nesta tarde a rasgar o coração, como no início da quaresma, que acabou há poucos dias para nós, pedimos que rasgássemos os corações e não as vestes. E hoje, assim como Deus rasgou o seu coração quando entregou o seu Filho na cruz, queremos nós, compungidos, chorar amargamente os nossos pecados e implorar que as mãos do Senhor venham sobre nós, não para nos castigar, mas para nos sustentar em nossas fraquezas e debilidades. Como bem saudou e recordou o Santo Padre, o Papa Francisco, Senhor, não é tempo de nos condenar, é tempo de misericórdia. Age com misericórdia com este teu povo que clama, que implora, mais uma vez, que do alto da cruz tu possas derramar graça, vida e salvação para todos. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos o trecho da carta aos Hebreus. Que texto profundo, de uma imensa profundidade teológica. Algo que só mesmo prescrutando o coração do autor sagrado para entendermos a riqueza e a profundidade. Na carta aos Hebreus nós encontramos no dos versículos, o versículo 22, que nós acabamos de ler do capítulo 9, que sem derramamento de sangue não existe perdão. Quão profundo foi o autor sagrado ao nos fazer um resgate da história sagrada, desde quando Moisés, sendo guiado pela mão de Deus, tirou o povo que era prisioneiro, cativo no Egito, e Moisés recebeu da parte de Deus a seguinte orientação: que cada família de hebreu, cada um daqueles que estava no Egito, deveria matar um cordeiro e reunir a sua casa, a sua família, para comerem juntos. Aquele cordeiro deveria ser macho, sem defeitos. E aquele sangue do cordeiro não poderia ser desperdiçado, porque seria naquele sangue que seriam marcados os hebreus, os filhos de Deus. Naquele sangue do cordeiro que ia ser aspergido sobre as portas, marcando para que, quando o Senhor passasse com a sua mão poderosa, os filhos dos hebreus fossem poupados. Peçamos hoje mais uma vez que o Senhor, no derramamento do seu sangue, nos poupe das piores calamidades, que o Senhor nos poupe de um triste fim, que o Senhor nos poupe de entrarmos no desespero dessa pandemia, que possamos pedir ao Senhor que marque não só as portas das nossas casas, mas a porta do nosso coração, e assim sejamos selados, separados para Deus. Na carta aos Hebreus, essa recordação do mistério do Cordeiro. Era no Antigo Testamento que os sumos sacerdotes eram os responsáveis de apresentar a Deus os sacrifícios de animais, como touros, bodes, cabritos, cordeiros. E com esse sangue dos animais, sangue era o sinal da libertação, sinal de purificação.
O sangue de um cordeiro, nós sabemos, não tem o poder para libertar o homem do pecado. Mas era necessário que no Antigo Testamento fosse preparado com uma figura, um pré-anúncio do sangue do Senhor, o verdadeiro cordeiro a ser imolado. No Calvário, lugar da caveira, o sangue que está a ser derramado não é um símbolo, não é simbólico, mas é um sangue real. É o sangue de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é o sangue de Deus, porque Deus não tem sangue, mas é o sangue de Deus feito homem, encarnado por obra do Espírito Santo no seio sacratíssimo da bem-aventurada Virgem Maria. O lado transpassado do Salvador tornou-se então para todos nós uma fonte a jorrar, a bênção e a salvação. É da própria cruz que brota o sangue, sangue da aspersão, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus já estava para ser morto, já havia declarado com as suas palavras, já havia reconciliado todos os homens com o Pai. O Senhor havia manifestado que mesmo sendo supliciado, mesmo sendo escarnecido e zombado, mesmo sendo desprezado pelos homens, o Senhor nunca lhes negou o seu amor. A sua primeira palavra na cruz, de fato, revela a sua missão. Ele é o homem do perdão, ele é o homem da misericórdia, ele é o homem que, encarnando-se como Deus, expressa de fato que Deus nos ama e perdoa a todos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Graças a Deus, essa palavra continua forte para nós, porque nós muitas vezes, pelo pecado que cometemos, pelas traições de Deus, de negá-lo, de não aceitá-lo, de não assumi-lo, o Senhor continua sussurrando no coração de seu Pai bem-amado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao pedir o perdão para todos do alto da cruz, o Senhor estava dizendo: Pai, não impute sobre eles o peso da tua justiça, mas age com misericórdia. Então, nesta hora em que o Senhor, próximo a entregar-se totalmente, Ele mesmo declara ao Pai: tudo está consumado. Tudo está consumado no ato da sua obediência. Consumatum est. Quando o soldado abriu-lhe o lado, consumou-se a entrega de Cristo na cruz. É interessante para nós observarmos e aprofundarmos na nossa espiritualidade que Jesus já estava morto, que Jesus já tinha dado o último suspiro, e para que os corpos não ficassem na cruz, quebraram as pernas dos dois malfeitores que estavam ao seu lado, uma à direita e outra à esquerda. E para chegar a nosso Senhor, e para ter certeza, trespassou-lhe o lado. Mesmo morto, o Senhor não freia o seu amor. Mesmo morto, o Senhor ainda continua a nos favorecer com o dom da sua salvação. O golpe final, o golpe dessa lança, parecia ter encerrado a dramaticidade da dolorosa paixão de nosso Senhor. Mas deste gesto e deste ato deslocado de seu algoz, o bom Deus fez verter ainda para a sua amada esposa, a igreja, os frutos para a sua santificação. Quando tudo parecia ter terminado, o Senhor se derramando do lado do seu Filho amado, a graça para a perseverança desta igreja. No seu lado transpassado jorrou sangue e água. Os sinais expressivos do nascimento da igreja, pelo batismo e pela Eucaristia. Porque de fato é pelo batismo que nós fomos gerados pela igreja. Pelo batismo nós fomos recompostos diante de Deus.
nos tornamos herdeiros do reino dos céus. E é somente pela Eucaristia que o nosso corpo comunga do corpo de nosso Senhor. Fazemos a perfeita comunhão. O Senhor disse que era necessário comer da sua carne, era necessário beber do seu sangue, se quiséssemos ter parte com Ele. Quantas pessoas ainda não entendem o verdadeiro valor supremo da Eucaristia? Vão vivendo neste mundo enganados e iludidos, se segurando em filosofias ou outras ideias vãs. Somente terá vida aquele que comungar do corpo e do sangue do Senhor, aquele que se fizer íntimo. Para isso, amados irmãos e irmãs, o Senhor não desejou nada mais, nada menos do que ficar conosco através do alimento, entregando o seu corpo como comida e seu sangue como bebida, de maneira sacramental, para que ninguém pudesse recusar ou repudiar, enojado deste seu corpo santo. Essa é a verdadeira expressão, a mais eloquente, a mais profunda expressão do amor de Deus. Mesmo morto, do seu lado continua a brotar a nossa vida e salvação. O templo santo do corpo do Senhor foi aberto. Ferindo-lhe o lado, abriu para nós uma brecha na qual podemos encontrar um grande tesouro. Aquele soldado, que feliz foi aquele soldado que ousou transpassar o lado do Senhor, porque com aquele gesto ele revelou para nós o tesouro escondido de Deus, e nós podemos entrar por esta brecha. E o tesouro escondido de Deus é a sua misericórdia. De fato, nós fomos lavados pelo seu sangue, nós fomos redimidos pela água a jorrar do seu lado aberto. O soldado não abriu simplesmente o lado do Senhor para nós, mas o soldado abriu-nos também a vida eterna. Não teríamos acesso ao coração de Deus se não fosse pelo coração transpassado de nosso Senhor. Bendita lança, tão ferida, bendita lança, tão supliciosa, mas que abriu para nós aquilo que sozinho não conseguiríamos ter acesso. Os judeus mataram um cordeiro, mas nós recebemos o fruto do sacrifício. Aquele soldado abriu-lhe com a lança, mas nós que tivemos acesso ao amor de Deus em profundidade. Aqueles homens zombaram do Senhor, aquele ladrão que blasfemava contra o Senhor: se és filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Mas pelo outro, nós conseguimos também roubar o reino dos céus. Do lado de Cristo, amados, do lado de Cristo, esse lado tão querido e tão amado, essa santa chaga que se abre para nós, nós recebemos todo o amor que o Senhor tem. Por isso, não desprezemos, não desperdicemos o segredo escondido deste tão grandioso mistério. E é do lado aberto do Senhor que nasceu a Santa Igreja. É do lado aberto de Cristo que nasce a nova vida. Cristo formou a Igreja do seu lado transpassado. Assim como do lado adormecido de Adão nasceu a sua esposa Eva, assim também do lado adormecido de Cristo na cruz nasceu a santa, imaculada, total e pura Igreja do Senhor. A Igreja é santa porque o Senhor a santificou com o seu sangue desde o seu nascimento. A Igreja é santa e acolhe os seus filhos, homens e mulheres pecadores, para que sejam santificados, regenerados pela água do batismo, pelo sacramento da reconciliação e pela sagrada comunhão. Assim como Adão
depois de acordar daquele torpor e ver a grandiosidade que Deus tinha dado para ele da sua esposa, e que disse, num grande louvor, numa grande gratidão, Adão disse, agora sim, é osso dos meus ossos, é carne de minha carne. Amados irmãos e irmãs, assim também é o grito que brota da cruz, ossos dos ossos de Cristo, carne da sua carne, é a sua amada igreja. A igreja pertence a nosso Senhor. E assim como Adão consuma a sua nupcialidade com Eva, unindo para não serem dois, mas serem uma só carne, assim também a igreja que nasceu do lado do novo Adão, é também consumada no ato nupcial, no cujo leito é o lenho da cruz. Sim, o lenho da cruz é o leito das núpcias do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que na Sagrada Liturgia nós sempre aclamamos, felizes sois vós os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, Ele que tira o pecado do mundo. E a igreja nos convida a isso, a entrarmos nessa nupcialidade com o Senhor. O Senhor quer que também entendamos e vivamos como ossos dos seus ossos, como carne de sua carne, uma vez que nos tornou todos participantes da vida divina, da vida eterna. Amados irmãos, enquanto Adão dormia, nascia Eva. Enquanto Cristo dormia desfalecido na cruz, nascia a igreja. Amemos a nossa Santa Mãe, a igreja. Procuremos reparar todas as ofensas cometidas contra a nossa Santa Mãe, de modo que hoje a sua amada igreja está espalhada pelo mundo inteiro e une-se à paixão de seu Senhor, pois agradece por ter sido banhada no sangue do divino Redentor, sangue da regeneração. Hoje a igreja mais do que nunca está associada ao sofrimento de Cristo. Recordo-vos a palavra do grande apóstolo São Paulo, que depois de uma profunda comunhão com o Senhor, de uma maturidade na fé, de uma vida gasta pela propagação do reino de Deus, Paulo pedia a Deus em oração, que se complete na minha carne aquilo que faltou na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, e hoje nós igrejas trancafiados em nossas casas, com medo não daqueles que tiram a vida do Cristo, mas com medo de um vírus que pode dilacerar nossas vidas, hoje nós dizemos com toda a profundidade do nosso coração, que está sendo completado na nossa carne, um pouco do sofrimento que se um dia faltou na paixão de nosso Senhor. E nós temos certeza que não faltou nada, porque ninguém sofreu mais do que Ele. Ele era a vítima total ao Pai. O Cristo, Filho de Deus, com o seu sangue, Ele nos remiu. Qual é a nossa atitude então? Vinde e adoremos. Temos que prostrar-nos por terra, curvar, humilhar o nosso coração. É dia de penitência, de mortificar, de chorar as nossas dores diante de nosso Senhor, de bater no peito lamentando, como aquelas mulheres de Jerusalém, que sabendo que aquele homem era inocente, mas que sofria por todos. Vinde, adoremos. Nós iremos adorar não um Deus morto, não adoramos um Deus morto. Deus não morre. Nós adoramos o Deus feito homem que morreu em nosso lugar. Adão e Eva, e com eles também nós, ficamos feridos de morte por causa do pecado. Adão e Eva foram feridos de morte quando comeram o fruto fatal da desobediência. E é incrível como a desobediência continua sendo o principal pecado, a raiz de todo pecado que nos arrasta para longe da graça de Deus. Como somos desobedientes ainda ao Senhor? Procuremos então entender que é pelo fruto de Adão e Eva que eles comeram, mas Deus
Bendito seja o nosso grande Deus. Deus é maravilhoso. E aos poucos nós vamos descobrindo os segredos do seu coração. Deus, comovido em seu amor. Deus, triturado por ter perdido Adão, tratou logo de estabelecer uma outra árvore, cujo fruto curaria todos os males. Se Adão desobedeceu, indo àquela árvore que não poderia comer do fruto, e a sua sentença foi dada, mesmo o pai querendo corrigir seu filho, vai dar a sentença, para que Adão comece agora a trabalhar, comer do fruto do suor do seu rosto. A mulher sentirá a dor do parto, mas como o pai ama, o pai sente essa dor de punir os filhos, mas mesmo assim o pai ainda vai dar já a graça da redenção. O pai vai preparar uma outra árvore, cujo fruto não será proibido comer, mas o fruto poderá ser saboreado por todos. Será a árvore plantada, não no jardim do Éden, mas será plantada no lugar da desolação, no lugar onde a morte reinava, onde a morte era absoluta, onde a morte se impunha sobre todos os homens. O Senhor plantará a árvore verdadeira da vida verdadeira no Gólgota, no lugar da caveira. Será plantada uma árvore, e cujo fruto vai pender a salvação para o mundo inteiro, cujo fruto todos devem se aproximar para comer. Ninguém está proibido de tocar neste fruto, ninguém está proibido de chegar até nosso Senhor. É o fruto saboroso, é o fruto da vida eterna. Quem come do seu corpo tem a vida eterna, e mesmo que morra, nos garante o Senhor. O fruto é tão saboroso e seus efeitos tão benéficos, que aquele que morre com este fruto viverá eternamente. Amados irmãos, quando nosso Senhor disse aos seus discípulos que era necessário comer da sua carne, muitos deles se afastaram, porque era uma palavra dura. E nosso Senhor virou para Pedro e disse: e vós também não quereis abandonar, como os outros estão fazendo? Quantas pessoas abandonam a Eucaristia e hoje choram porque não podem estar na igreja para receber a Eucaristia? Quantas pessoas abandonaram o Senhor quando Ele disse: vinde benditos de meu Pai, feliz és tu, convidado, eu preparei um banquete para vós. Pedro, quando foi indagado se queria também abandonar, Pedro disse: a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Amados irmãos, a quem nós iremos se não for a Cristo? A quem nos agarraremos deste mundo que nos joga de um lado para o outro, nos chacoalha, se não for com Cristo? Deus nos ama, por isso plantou a árvore da cruz, cujo tronco e as raízes estão cravadas na dureza do coração. É tão profunda essa raiz da cruz que não conhece obstáculo, assim como uma árvore que tem que infiltrar a sua raiz até encontrar água. O Senhor vai também percorrendo com essa raiz da cruz até encontrar, passando pela dureza, até encontrar uma fonte que existe no teu interior, para que Ele possa te alimentar dessa seiva. Esta árvore da cruz, ela é grandiosa, ela espalha a sua sombra e se estende sobre todos, não só sobre um ou outro, mas todos são alcançados pela sombra da árvore da cruz. Todos são alcançados pelo penhor da salvação. Não só os judeus, não só a Santíssima Virgem Maria, não só o discípulo amado. A sombra da árvore da cruz, seus ramos são tão vastos que se espalha pelo mundo inteiro, aonde os homens queiram se abrigar. Sim, amados irmãos, foi do lenho da cruz, da bendita árvore da cruz, que Deus fez nascer a nossa redenção. Bendita árvore da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Vinde, adoremos, logo mais iremos cantar. Não desviemos nosso olhar de Cristo, que está suspenso no madeiro. Moisés, quando o povo foi ferido de morte, quando o povo na desobediência estava ferido pelas serpentes venenosas, Moisés, na obediência a Deus, fez uma serpente de bronze e disse: todo aquele que para essa serpente olhar, ficará curado das suas enfermidades. Amados irmãos, a cura que nós queremos, o restabelecimento da saúde que nós queremos para este mundo, está no fruto da salvação. O antídoto é um só, é Cristo. Assim como a serpente foi levantada na arte e todos que a olhavam eram curados, hoje, muito mais do que uma serpente, nós temos o Cristo suspenso no madeiro, para que todo aquele que olhe para Ele encontre a cura, primeiro da sua alma, para depois curar o seu exterior. Deus levantou o seu Filho na cruz. Quando eu for elevado à cruz, no alto, atrairei todos a mim. Deus cumpre as suas palavras. Deus é fiel nas suas promessas. Nesta hora, meus irmãos, devemos nos jogar nos braços de Cristo crucificado. É junto à cruz que se encontra a nossa salvação. Ninguém deve ficar longe de olhar para o Cristo. Ele está no alto, vê e alcança a todos com o seu perdão. Como se não bastasse nos perdoar, ainda nos oferece participar do seu reino, desde que saibamos procurá-lo de coração sincero. Fujamos do inferno, amados irmãos. Fujamos da triste sorte de morrermos apartados de nosso Senhor. No inferno, nosso bom Deus, que desceu ao inferno, não pode ser atormentado. Os únicos que passam tormentos no inferno são as criaturas. No inferno as criaturas são castigadas. Na cruz, porém, padece um Deus que veio expiar os pecados do mundo inteiro. O Senhor, na sua Páscoa, Ele só foi compaixão para conosco. Na cruz se deu por feliz. Na cruz estava, de fato, a glória de nosso Senhor. Ele estava feliz naquela consumação. O corpo que o Pai dera a Ele, Ele entregara. Ele estava feliz porque fez tudo o que exigia a sua missão para a nossa salvação. E terminou o seu sacrifício dando sua vida por nós. Terminou testemunhando que o seu amor é até o fim. O Senhor nos amou até o fim. Amemos, busquemos também permanecer com Ele até o fim. No final de tudo dessa pandemia, possamos dizer uma palavra muito bonita de São João Paulo II, com o seu testamento espiritual. O grande São João Paulo II disse: o amor me ensinou tudo, o amor me explicou tudo. Que saibamos passar pelo sofrimento, ancorados no verdadeiro amor que não nos condena, mas que nos redime, que é o amor de Cristo, nosso Salvador. O Cristo, Filho de Deus, com seu sangue nos gemiu. Vinde todos, adoremos. Nós adoramos e vos bendizemos, ó Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quero convidá-los na vossa casa. Agora iremos fazer as orações por toda a igreja. Queremos rezar pelo mundo inteiro. Em cada invocação você também reze,
intensamente. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Alberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai a súplica que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo,
para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros, e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelo que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor
segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tende nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Pela saúde. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, que em sua infinita misericórdia restitua a saúde do povo, dissipando a incerteza e a dor, para que recobre a normalidade de suas vidas e posso vos servir de todo o coração. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste ao ser humano o dom da inteligência, volvei o vosso olhar compassivo, dando-nos sabedoria para livrar-nos desta doença. Restabelecei a saúde do vosso povo, para vivermos unidos no amor e na paz. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e translucentes, repatrie os exilados, de saúde aos doentes, e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, nessa outra etapa da nossa celebração, nós iremos fazer então a adoração da Santa Cruz. Que nossos olhos estejam fixos em nosso Senhor.
lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Vamos cantar mais um momento de adoração da Santa Cruz. Você que está na sua casa, rasgue o seu coração, assim como Cristo rasgou o coração para que você pudesse ter vida e salvação. Faça a sua adoração à Santa Cruz neste momento na sua casa. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Eis o fruto da salvação, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal E de poder, Te adoramos, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade em expiação os nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, Te adoramos, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor.
Rezemos. Com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. prova de amor maior não Prova há de amor maior não que há. doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há Prova de amor maior não que há. doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há De amor maior não que há. doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há Prova de amor maior não
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iremos vivenciar este momento ainda tão profundo. Você na sua casa, esse dia de oração, com certeza meditou na via sacra, escutou os sermões do encontro das 7 palavras, fez as suas penitências. Agora queremos continuar em nossa paróquia, nesta grande e bela paróquia. Temos o costume de sair em procissão para depois fazermos a veneração da imagem do Senhor morto e do Cristo crucificado. Preparamos esse momento especial para você, para que você recorde desta casa de oração, para que você também possa rezar conosco. Nós iremos receber daqui a pouco as imagens do Senhor morto e da Virgem Senhora das Dores. Nosso Ministério de Música, que se preparou também para este momento, irá entoar os cantos para abrir nosso coração e o nosso espírito. E você também pode rezar e cantar na sua casa. Antes das imagens entrarem, eu rezarei a oração sobre os fiéis, sobre o povo de Deus, sobre você e sua família. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos para receber a imagem do Senhor morto e da Virgem Maria.
de amor e cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza. Desde o teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também.
quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me teu lado aberto em tua chaga de amor. belíssimo esposo, Mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tua chaga de amor, de amor. Chaga de amor. esconde-me em tua chaga de amor, amado esposo Esposo meu, amado